De professora a dona de casa. Como foi esse processo? Em 2021, tomei uma decisão. Preciso me organizar para sair do emprego, mas foi luta atrás de batalha nesses 2 anos. Após a decisão, comecei a pensar como eu poderia trabalhar, entenda-se, ganhar dinheiro, pois minha renda era a maior, não daria simplesmente para sair sem afetar toda a dinâmica financeira em casa. Comecei a ver vários vídeos sobre marketing digital, entendi um pouco sobre afiliado, social media, entre outros. Começou a crescer uma vontade de trabalhar pela internet. Eu estava gravando vídeos para aulas não presenciais e observei que seria possível trabalhar em casa e me dedicar à minha família e à minha casa. Comprei alguns cursos online para me aprimorar. Quem não? Mas não saí da teoria. Após a decisão, tinha uma questão: qual nicho? Eu estava fazendo uma pós em matemática financeira. Pensei, vou falar sobre educação financeira, mas a vergonha de aparecer era gigantesca. Continua na parte 2. Mesmo com vergonha, criei um Instagram para falar sobre educação financeira, mas não queria que aparecesse para os conhecidos. Aos poucos foram chegando alguns conhecidos, então deletei a conta porque também entendi que não era aquele assunto que eu gostaria de falar pelo resto da vida. Comecei a estudar sobre o desastre que é a escolarização. Como professora, queria provar para mim mesmo que as coisas não estavam tão ruins assim. Em um trabalho de recuperação do EJA, fiz questões facílimas e percebi que estava pior do que eu imaginava. Alunos não conseguiram identificar um triângulo em um desenho simples com figuras geométricas. Alguém pegou fotos daquelas questões, jogou na internet e começou a repercutir. A intenção era denegrir a minha imagem, a imagem da instituição. Porém, eu comecei a levantar uma discussão sobre esse assunto. Fiz algumas lives sobre a decadência do ensino e elas ainda estão salvas lá no meu Instagram. Simultaneamente, fui perdendo a vergonha de falar na igreja também. Com o retorno percentual das aulas presenciais, ou seja, uma semana ia metade da turma, na outra semana ia outra metade, resolvi gravar partes importantes das aulas e transmitir para os alunos que estavam em casa. E ainda estão salvos lá no Instagram, se alguém tiver curiosidade. Porém, com o retorno total e a minha admissão no concurso, não consegui manter a constância, até que descobri minha segunda gestação. Lembrei que queria sair após a licença maternidade, mas quem disse que conseguia postar com frequência, mesmo após sair da turma de educação infantil? Ainda enquanto estava gravando as aulas, pensei em trabalhar como professora de matemática particular, aplicando aulas online. Assim, não precisaria ter um espaço físico. Investi em equipamentos, em novos cursos, divulguei que estaria trabalhando com aulas particulares e, para minha surpresa, não apareceu nenhuma pessoa interessada. E essa foi a resposta de Deus. Não era para eu trabalhar com aulas particulares. No início de 2022, novamente uma mudança de nicho. Me veio à mente, hoje eu sei que foi Deus. Preciso falar sobre o que eu vivo, o que eu acredito. Então eu entendi que precisava me posicionar em relação à Bíblia e à posição feminina bíblica. Minha igreja é conservadora. Conservamos os princípios bíblicos que a mulher deve se vestir com decência, modéstia e discrição, como está escrito em 1 Timóteo 2,9, ou em 1 Pedro 3,3, que diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Percebi a necessidade de me vestir melhor, para inspirar principalmente as mais jovens, que vestir decentemente não tem nada a ver com parecer velha, porém sem mudar a minha essência. Contratei uma consultora de imagem online. Não deu muito certo. Procurei presencial e encontrei a Alessandra Leão, de Goiânia. Sobrou pouquíssimas peças no meu guarda-roupa e precisei ir às compras e comprar tudo novamente. Na época da consultoria de imagem, depois dela, vivi um dos melhores momentos financeiramente na minha vida. Acabei refazendo todo o meu guarda-roupa, o que ficou bem caro. Parcelei tudo que era possível, mas mesmo assim ainda ficaria acima do que conseguiria pagar. Loucura? Sim, mas fé também. Durante todos os meses em que tinha prestação das roupas, surgia algo para complementar a renda. Era uma decoração, 13º, ganhei até um prêmio de nota fiscal goiana e quitei tudo em dia. Começamos a pensar em trocar o carro, já que estávamos tendo muitas despesas com a oficina. Concluímos que os custos que tínhamos mensalmente daria para pagar a prestação de um carro novo. Optamos por um carro zero, já que teríamos um desconto. A prestação não seria muito em conta, mas com o fim das prestações das roupas caberia no orçamento. O carro, que demoraria 60 dias para ser produzido, acabou demorando mais de 4 meses.
E aí começa a reviravolta dessa história. Muitas coisas aconteceram em pouco tempo. Pedimos um carro na concessionária e nos avisaram que seriam 60 dias no máximo para a produção. Quando esse período estava quase vencendo, apareceu um comprador para Paraty e nós vendemos. Descobri a gestação e nada do carro chegar na concessionária. Pedi a exoneração do município e mais de 4 meses depois o carro finalmente chegou na concessionária. Porém, o preço era outro, as taxas de juros tinham aumentado, o valor da entrada também. Fui ver possibilidades alternativas de financiamento, já que as opções da concessionária já não estavam cabendo no nosso orçamento. E acabamos por perder todo o valor que tínhamos para a entrada em um consórcio, desses que meio mundo de gente já caiu e a gente acredita que comigo vai ser diferente. O carro na concessionária, o consórcio nunca saiu. Parei de pagar e me colocaram em cota de desistência. Já dei esse dinheiro por perdido. Resumo: estávamos de a pé, o carro foi devolvido para a fábrica e estávamos sem o valor da entrada em outro. Paralelo a isso, eu estava pagando 3 consórcios. Aqueles entre amigos, que cada um recebe o valor que todos pagam durante o mês. Eu iria pegar todos no mesmo mês, no final da gestação, para pagar o parto, arrumar o quarto dos meninos e finalmente concluir a minha cozinha, que faltava terminar 2 paredes, que vamos colocar piso, fazer bancada e armários. Mas após perder todo o valor que tínhamos, precisei fazer uma escolha: usar o valor para fazer o que era o objetivo inicial ou usar aquele dinheiro para dar de entrada em um carro seminovo. Optamos pela segunda opção, pois tinha um parto e o cotidiano com o recém-nascido chegando. Como queria parto normal, pensei em fazer o parto pelo SUS, em algum dos hospitais de referência de Goiânia. Para o quarto dos meninos, comprei apenas uma beliche, pois a cama do Noah também tinha quebrado. 2 meses depois, eu com 36 semanas, teoricamente um mês ainda para o parto, desse um cálculo renal. Entre os dias 12 de janeiro e 24 de março, passei por 5 cirurgias. Foram 2 anestesias RAC, 3 anestesias geral, além de outras 4 sedações. Vou explicar isso com mais detalhes em outra sequência. O parto que eu iria fazer no SUS precisou ser feito pelo médico que estava me acompanhando no pré-natal e no hospital que meu plano cobria apenas internação e medicação, pois tinha UTI tanto de adulto quanto neonatal, caso precisássemos. Ou seja, além do médico, precisei pagar particular a pediátrica e a médica do plantão que ajudou no meu parto. Quem já precisou fazer uma cirurgia de rim particular sabe que é bem caro. E eu passei por 4, fora outras intervenções e medicação. Eu teria gastado facilmente mais de 100 mil reais. O urologista não atendia e muito menos cirurgia ele fazia pelo meu plano. Porém, o meu caso, ele fez tudo no meu plano de saúde, cobrindo boa parte das despesas que tive com os rins. Precisei de pagar alguns exames pré-operatórios, como 2 tomografias e a instrumentadora cirúrgica, mas, dadas as proporções, foi um valor relativamente pequeno. Conseguimos parcelar algum desses gastos médicos, mas nossa vida financeira bagunçou geral. E a parte que eu precisava investir meu tempo para começar nas redes sociais. De vez em quando tinha uma postagem aqui, outra ali, mas nada de um posicionamento e frequência. Os últimos meses foi um Deus nos acuda para não sujar meu nome. Mas agora que as coisas estavam começando a se organizar financeiramente, eu saí do emprego. Conhece aquela música? Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Pois é, estou na parte que espero Deus agir, mas ainda tenho fé. Conhece a história de Sara, que tentou ajudar Deus a dar descendentes a Abraão? Tentei fazer isso, mas Deus não permitiu. Conversava com Deus: Deus, marketing digital demora a dar resultado. Fiz os doces finos e brigadeiros gourmet do casamento do meu irmão, e muitos chegaram em mim para elogiar, e estava fazendo para presentear os alunos da escola dominical também. Pensei, vou vender brigadeiros até conseguir algum resultado online. Investi em material e até alguns equipamentos para facilitar a produção. Tive várias ideias que pareciam ser ótimas, mas foi um fracasso. Não recuperei nem o meu investimento. Depois de uma tentativa fracassada, Deus falou em meu coração: não foi isso que pedi para fazer. Já pensou se pega uma encomenda grande e ajudar requer mais atenção? O que vai fazer? Entendi que aquilo não era de mim mesma.
e cheguei a dispensar algumas encomendas que apareceram. Mas pensa a minha teimosia. Surgiu uma encomenda de 200 brigadeiros para o último final de semana. Pensei, de todo jeito, é a última escola dominical do trimestre e já vou ter que fazer brigadeiro mesmo. Acabei pegando a encomenda. Foi uma semana complicada, só consegui fazer as massas no sábado. A encomenda era para o domingo de manhã. Comecei a enrolar docinho meia-noite, fui até 3h30, dormi um pouco e quando o Judá acordou para mamar, por volta das 6h30, já levantei para enrolar os últimos 50, que são esses do vídeo. Consegui concluir a tempo. Mas, para minha surpresa, ontem recebi uma mensagem falando que os doces estavam duros. E o pior que fui conferir as massas que sobraram e estão todas no ponto. Devolvi o valor da encomenda. Contei para o Hélito, meu esposo, e ele virou para mim e falou: agora você vai entender que Deus não quer que você trabalhe com isso? Deus não aceitou a minha ajuda. Até parece que ele precisa, né? E ainda não consegui fazer os da escola dominical. Nos meus planos, queria sair com uma reserva de emergência, meu esposo ganhando bem mais do que ele está, mas se fôssemos esperar as condições mais favoráveis para sair, provavelmente nunca sairia. Olhando por fora, logicamente, fiz uma loucura, mas Deus nunca prometeu que a jornada seria fácil. O conforto que o dinheiro nos proporciona é muito bom. Talvez por isso muitos estão trocando Deus pelo trabalho ou carreira profissional. Mas hoje compreendo que preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas me serão acrescentadas. Mateus 6,33. Como mulher, segundo a Bíblia, minha prioridade deve ser meu esposo e meus filhos. Não adianta nada ser bem-sucedida financeiramente, perder meu casamento e ver meus filhos trilhando para o inferno, pois a criança que não é instruída no caminho da salvação será instruída pela cultura ateísta ao caminho da perdição. Talvez eu precise viver só com o estritamente necessário por um tempo. Oro a Deus para que isso não aconteça, mas mesmo que eu não conseguisse trabalhar de maneira alguma, eu preferiria a pobreza com Deus do que a riqueza em desobediência a Ele. Mas eu tenho uma convicção, Deus não me fez passar por todo esse processo à toa. Se você está chegando aqui por esse vídeo, vai no meu perfil e acompanha a minha história. Um resumo desses 2 anos mais movimentados da minha vida. Muitas coisas que falei neste relato, eu não queria falar, mas Deus me impulsionou a dizê-las. Pois aqui nas redes sociais, as pessoas se vendem com uma perfeição irreal. E alguém precisava aprender que mesmo em meio a lutas, precisamos agradecer e estar disponíveis para fazer e entender os planos de Deus. Já que o meu trabalho agora é aqui nas redes sociais, quero lhe fazer um pedido. Eu quero te convidar a me seguir na plataforma que você está assistindo esse vídeo, mas principalmente no YouTube e no TikTok, porque eu preciso de 1000 seguidores nessas plataformas e mais milhares de visualizações para conseguir monetizar esse canal e conseguir faturar alguma coisa das próprias plataformas. Mas, não se iluda, o caminho é bem longo. Eu preciso que o canal tenha centenas de milhares de seguidores, talvez milhões. Então, eu tenho convicção que o caminho está apenas no começo. Mas eu quero deixar aqui também o meu Pix. Se você puder me ajudar, eu sei que Deus vai tocar no coração de algumas pessoas para estar patrocinando esse novo projeto. E eu estarei orando por você e tenho convicção que sua vida será abençoada de uma maneira sobrenatural. Então me segue aí para a gente contar um pouco mais da minha história e falar um pouco sobre o que a Bíblia traz, principalmente para as mulheres, que infelizmente está sendo seduzida por todas as ideologias anticristãs da atualidade.